Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, que coisa linda a meditação que nós vamos fazer nessa manhã. Encontra-se no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar de holocausto. Sabe que coisa linda? Quantas e quantas vezes eu li essa passagem, mas eu não entendia. O pior é que essa mesma coisa está escrito em relação aos pecados daquele que era chefe, daquele que era o líder, qualquer pessoa. Esse era o procedimento padrão para todos eles. E deveria ser feito, mesmo sendo trazido bode, mesmo sendo trazido uma ovelha, uma cabra, um cordeiro, não importa. O sangue seria derramado, aspergido sobre o chifre e o restante jogado na base daquele altar. O sacerdote, quando ele estava fazendo aquela expiação pelo pecado, ele deveria fazer isso. Sempre, chifre e jogado o restante na base do altar. Glória a Deus por isso. E aí eu comecei a meditar para poder entender o que queria dizer essa passagem sobre o que vinha a ser o chifre. Os chifres dos animais, para que eles serviam. E aí eu descobri que os chifres normalmente eles eram usados para fazer trombetas, cornetas, buzinas. Era uma maneira de ser usados para ser um instrumento de sopro. E ali tinha uma finalidade. A finalidade era ou manifestação de júbilo, ou para chamar aquele povo, o acampamento militar, ou para chamar os soldados para que eles viessem, se ajuntassem porque a guerra estava iminente. Então, portanto, seria um sinal de alarme, de alerta, tomem cuidado, para lembrar, inclusive, o povo da presença de Deus, desse Deus que andava com eles, no meio deles, o tempo todo. Nos dias de descanso, eles também começavam com aquela celebração, onde eram tocados aqueles chifres, eles eram chamados e quando eles se reuniam, também era tocar o chifre. Vocês também já devem ter escutado sobre pessoas falando sobre o shofar, e isso nada mais é do que uma palavra, uma tradução para a palavra trombeta. Exatamente isso. Agora, no Novo Testamento, isso era o que era no Velho Testamento. No Novo Testamento, ele tem um sentido de anunciar a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, tempos de juízo, tudo isso também é utilizado, mas agora no Novo Testamento. Então, por causa disso, veio e caiu a ficha para mim. Coisa tremenda, fosse utilizado para que fosse, sempre era para chamar a atenção daquele povo para algum acontecimento, justamente por eles serem povo de Deus. Era isso que era a finalidade. Inclusive anunciando o pecado, uma convocação de guerra, tudo isso fazia parte daquele sinal, daquele simbolismo que representava o chifre sendo tocado. E sempre a base sendo o derramamento de sangue, tudo deveria ser jogado ali. E o povo de Deus, justamente por causa desse sangue derramado daquele animal, e era por isso que era a base, era por isso que eles eram totalmente perdoados. É o que a palavra de Deus diz, o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, é ele que nos purifica de todo o pecado, é ele que nos faz ter acesso à presença de Deus, é ele que mostra que agora eu e você podemos ter comunhão com Jesus. É assim que a palavra de Deus diz, comunhão com o Filho, relacionamento voltado outra vez com o Pai e o Espírito agora habitando em nós, dentro de nós. Agora, imagine a cena. No Velho Testamento, quando alguém pecava, eles deveriam pegar um animal e este animal ser levado até a presença do sacerdote e ali começava todo aquele ritual. E naquele ritual, quando alguém que estava por perto via aquele homem carregando aquele animal e chegando diante do sacerdote, ele já sabia, ali vai um pecador. Era público que ele tinha pecado. E esse pecado, ele estava indo ali em reconhecimento. Estou errado, preciso me consertar e por causa disso estou trazendo um animal inocente para morrer no meu lugar.
Que simbolismo nós temos nessa passagem. Como é que eu não entendia isso antes? Como é que eu e você chegamos agora para Jesus da mesma maneira? Foi porque ele derramou o sangue dele naquela cruz que eu e você temos esse acesso. É justamente isso. A base sempre vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A base sempre será que sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados. A minha parte agora eu posso pedir, eu posso clamar, eu posso orar, porque já foi feito. A base já está determinada. O Cordeiro de Deus morreu no meu lugar. É isso. Você entende que coisa maravilhosa? O que nós estamos lendo? É muito simbólico, mas Deus já estava deixando registrado como seria a vinda de Jesus e por que ele deveria morrer e derramar o sangue dele por tua causa, por minha causa. É o que a palavra de Deus diz. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e uma vida em abundância. Ele se sacrificou justamente para que eu e você pudéssemos ter libertação. E foi porque ele nos amou primeiro que agora eu e você podemos amar o pecador, falar com ele, demonstrar o amor de Deus para a vida dele e que ele saiba que Jesus Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Que riqueza, queridos, que revelação! Mas todo pecador tinha que levar aquele animal até a tenda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você temos que reconhecer que nós somos pecadores. E olha, uma coisa interessante, quando você entra numa igreja, qualquer pessoa que ali estiver, você saiba de uma coisa: ela é um pecador, uma pecadora, e ela reconhece que ela precisa ir diante de Deus por causa de Jesus. Então não pense que dentro de uma igreja tem pessoas melhores, piores. Não, somos todos pecadores e todos carecemos da graça de Deus, da glória de Deus na nossa vida. Você vai falar, mas Raquel, aquele homem levando aquele animal, tudo bem, era simbólico, mas era muita humilhação. Verdade, claro que era. Era público, verdade, com certeza. Com certeza. Então nós não precisamos ter vergonha aí achando que nós somos maravilhosos, que nós não pecamos, que existe alguém que é mais santo do que nós. Todos, nós só conseguimos chegar até Deus porque Jesus morreu no nosso lugar e porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo foi salvo, morreu, eu e você podemos ser salvos. É isso que a palavra de Deus diz. Ele assumiu a tua e a minha culpa. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que devia vir sobre nós agora estava sobre ele. Naquela cruz já foi determinado. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo tudo foi cumprido. Agora a parte é a sua e minha. Agora eu e você precisamos entender o que nós vamos fazer com essa graça. Porque foi graça, então agora de graça eu continuo fazendo o que eu quero? Misericórdia não. É o contrário. Eu tenho que pedir perdão para Deus e eu tenho que a cada momento falar, Senhor, eu não quero mais, eu não quero pecar, eu quero que o Senhor me ajude, porque sem esse sangue eu não teria nenhuma condição de estar na sua presença. E por causa desse sangue, agora que eu estou na sua presença, eu tenho um privilégio. Eu tenho outra vez o privilégio de ser chamado filha de Deus. Filho de Deus é o que Deus te chama. Então, por causa disso, por causa deste sacrifício, honre a Jesus, honre esse sacrifício. Diariamente fala, eu não quero mais pecar. Eu vou com toda a minha força do meu espírito, da minha alma, se está escrito, se aquilo é pecado, eu não quero mais pecar. Eu vou falar não para minha carne, não para meu desejo, não para minha vontade, porque agora eu quero viver para agradar um só. Só ele que eu tenho que agradar. Que coisa linda. Aí você vai dizer assim, Raquel, quer dizer que então eu nunca mais vou pecar? Não, eu não disse isso. Eu até gostaria que fosse assim, que eu nunca mais pecasse, que você nunca mais pecasse. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos fazendo um Deus mentiroso. Porque a nossa carne, ela é tendenciosa. A nossa carne, normalmente, ela está constantemente, normalmente, lutando contra o nosso espírito, contra a nossa vontade de agradar a Deus. Mas nós podemos dominar a nossa carne, nós podemos dominar a nossa vontade.
como? Muito simples, o Espírito habita em nós. E porque nós não sabemos como lutar, Deus envia o Espírito Santo para dizer, agora, o fruto dele, do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, a paciência, né? Mansidão, domínio próprio, fé, glória, tem tanta coisa linda que está à tua e à minha disposição. Nós pecamos, mas nós podemos chegar diante de Deus, nos perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero te fazer sofrer daquilo que ele já passou. Tudo bem, o teu pecado está lá, desde aquela época ele já foi cravado, mas você precisa reconhecer diariamente. Mas eu preciso contar para todo mundo? Necessariamente não. Mas você não pode deixar de cada vez que você pecar, chegar diante de Deus para falar, pisei na bola de novo, pequei, te ofendi, te machuquei. O Senhor não merece isso, Pai. O Senhor merece o meu melhor. O Senhor merece a minha vida agora sendo dedicada ao Senhor. Então, para a graça de Deus, para a glória de Deus, esta manhã, meditando nisso, você pode dizer não ao pecado e sim para viver com Ele de uma forma totalmente nova. Vamos orar? Pai amado e querido, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. O Senhor já deixou tudo escrito. Aquele simbolismo todo que havia quando o homem chegava trazendo aquele animal, mostrando realmente eu pequei, eu preciso da graça, eu preciso que ele me perdoe. Naquele momento, Pai, naquele momento, aquele sangue derramado, ele anunciava, por isso do chifre, ele era colocado, mas ele anunciava que a base era o sangue. Ele anunciava que o Senhor queria realmente reunir com o seu povo outra vez. Ele anunciava, Senhor, que sem esse derramamento de sangue não podemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele anunciava que agora eu e você podemos chegar diante de Deus, podemos nos congregar, ir para uma igreja, olhando para todo mundo e não vendo ninguém melhor um do que o outro. Somos todos pecadores. Senhor, muito, 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 muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu perdão, obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, que nos dá acesso livre ao trono da graça. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, Pai. E o Senhor nos designou para que a gente vá e dê fruto. É isso que está escrito, Senhor. É simples, tão claro. Como eu não entendi? Obrigada, Pai. Obrigada pela revelação. Não sou melhor do que ninguém. Basta a gente olhar, ver o que não entende e voltar a perguntar, Senhor, o que é isso? Me traz a revelação. Isso o Senhor dá a todos aqueles que te buscam. Porque a tua palavra diz isso. Buscai e achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós queremos, Senhor, nós queremos te buscar de todo o nosso coração. Então, meu querido, minha querida, nesta manhã, lembre-se, a porta está aberta, o caminho já foi feito, já está tudo determinado, ele falou, está consumado, mas a tua parte, a minha parte é, erramos, caímos, pecamos, Senhor, nos perdoa e nos dá graça para a gente não pecar mais. Amém? É isso que eu quero deixar para a tua meditação. E talvez você lembre que alguma pessoa também precisa ouvir a palavra de Deus. Seja um missionário virtual, envie a palavra, fale com seus queridos, mostre que você o ama através do conhecimento da palavra, mostrando qual é o caminho que nos leva à salvação. Amém? Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.